a verdadeira novidade de vida. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, Nova Versão Internacional. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Que palavra maravilhosa, né? Novidade de vida em outras versões em português, né? O que é novidade de vida, meus amados irmãos? Igreja santa, povo abençoado, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, igreja sem ruga, sem mácula, povo mais do que vencedor. O que é essa novidade de vida, essa vida nova que o apóstolo Paulo fala? Porque, veja, assim como a maioria dos raciocínios que nós encontramos no meio do sistema religioso que se denomina cristão, essa visão da vida nova, da novidade de vida, ela também é distorcida. Então eu quero apresentar para os irmãos hoje a verdadeira visão do que é a vida nova, a novidade de vida que o Evangelho nos apresenta. Porque, repito, o sistema religioso, como quase tudo, deturpou também isso. A visão que eles têm da vida nova é totalmente diferente da visão do Evangelho. Entende? Porque, veja, o conceito de novidade de vida nova, no sistema é o seguinte: é aquilo que eu sempre digo, né? É você aceitar Jesus, entre aspas, é aquele conceito que não existe. É interessante que 99% das chamadas igrejas pregam esse negócio de aceitar Jesus. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Eles pregam isso como verdade absoluta, as pessoas acreditam nisso como verdade absoluta, e isso não tem na Bíblia, não há qualquer respaldo. Não, irmão Cristiano, existe sim, existe aquela passagem ali, aquela outra acolá. Não, gente, não tem nada sobre aceitar Jesus. Veja, não há a palavra, o termo, a frase aceitar Jesus, e também não há o conceito. Entende? Porque, de repente, poderia não ter a frase, mas ter o conceito. Não, não tem ambos. Mas as pessoas pregam isso como verdade absoluta. Olha, nós temos um estudo específico sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo pela gravação, tá? Você que está assistindo o nosso estudo pela gravação no YouTube, você vai encontrar o link no estudo sobre aceitar Jesus. Você vai ver ali, biblicamente, que esse conceito, essa ideia não faz sentido algum. Então as pessoas dizem isso. O cara aceita Jesus, entre aspas, no sistema, aí ele se batiza no batismo de João. Veja, não é o de Jesus, é o de João, que é nas águas. Aí ele se batiza nas águas, ele passa a seguir todo o cerimonialismo da chamada igreja. Então, depois de se batizar, ele passa a tomar Santa Ceia, ou no caso da Igreja Católica, fazer a comunhão, né? A Eucaristia. E aí ele participa dos demais movimentos ali, das campanhas e tudo mais. Então, a partir daquele momento, ele passou a ter uma vida nova. Por quê? Porque ele aceitou Jesus e se batizou. Então, na visão religiosa, o batismo, esse batismo ultrapassado de João, aquele batismo nas águas, é o batismo que aponta a mudança de vida. Então, a vida nova é quando o camarada aceita Jesus e passa pelas águas. Vocês estão entendendo? A partir desse momento, ele passou a ter uma vida nova. Muito baseado, inclusive, nesse versículo que a gente acabou de ler, né? Você vê que Paulo falou, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aí eles pegam esse versículo aqui, isolam do contexto, né? Porque o sistema religioso é campeão de fazer isso, isolar versículos do contexto, e dizem, tá vendo? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Mas na visão deles o batismo é o quê? O batismo nas águas. Então a pessoa aceitou Jesus e se batizou nas águas. Aí sim ela passou a morrer, né? Passou a estar morta, sepultada com Jesus, pelas águas. Observe, pelas águas. E aí sim, quando ela saiu das águas, naquele símbolo, né? Geralmente, a maioria dos batismos são assim, né? A pessoa deita na água, seja no tanque, seja no rio, seja na praia, não importa. Ela deita, ela é submersa na água e levanta-se, né? É claro que existe aquele outro tipo de batismo por aspersão, né?
quando joga água na cabeça da pessoa. Os presbiterianos, por exemplo, até onde eu sei, eles batizam por aspersão, os católicos também. Mas a maioria do sistema protestante, evangélicos, né, batiza por imersão. Então há aquele conceito de quê? Aquela visão, no caso, aquela metáfora, né? De que a pessoa entra na água, ela deita, então ela foi sepultada, e aí ela levanta uma nova criação. Então ela passou a ser uma nova criatura porque ela deitou na água e se levantou. Ela nasceu de novo ali. Gente, olha só. Isso é um dos maiores, esse raciocínio é um dos maiores absurdos que o sistema religioso apresenta. Não importa se o batismo é por aspersão, é por imersão ou qualquer que seja o modelo. Novo nascimento não tem a ver com o batismo de João. Batismo de João foi antes da cruz. Ah, mas irmão Cristiano, os discípulos de Jesus batizaram. Sim, eles continuaram batizando. Não significa que isso tinha que acontecer. Eles continuaram naquele ritmo porque foi o batismo que eles aprenderam antes da cruz. Só que a revelação do verdadeiro batismo veio posteriormente com a revelação dada ao apóstolo Paulo. Antes da revelação da graça dada a Paulo, não havia o entendimento do verdadeiro batismo. Então eles seguiram com aquele ritmo. E o batismo de João, que era para arrependimento de pecados, e até seguiu sendo no início da igreja, ele passou mais a ser um símbolo realmente de nascimento. Ou um símbolo de compromisso. Ah, aquela pessoa ali creu, então ele vai ser batizado. E segue sendo até hoje. Só que veja, boa parte do sistema religioso hoje ainda crê que o batismo tem o poder de limpar pecados. Veja que absurdo, né? A limpeza dos pecados foi no Calvário. Definitiva, para sempre. Vamos ler isso aqui na palavra, tá? Não sou eu não. Ah, irmão Cristiano está inventando. Não estou inventando nada. Bíblia, filho. Aqui nosso ministério é Bíblia. Nosso fundamento é a palavra. Texto e contexto. Porque aqui não admitimos retirar versículos de seu contexto como a religião faz. Então, quando Paulo fala sepultados com ele na morte por meio do batismo, olha só, ele não está falando do batismo de João não, tá? Já vamos chegar lá. Então, a visão religiosa é essa. O cara se batizou nas águas. Então, como a maioria usa o batismo por imersão, né, vamos utilizar esse modelo, então, para referenciar aqui o nosso pensamento, né? Então eles fazem esse modelo, deita a pessoa na água, levanta a pessoa, a partir daquele momento, então, ela tem uma vida nova. Porque ela foi batizada nas águas, batismo de João. Veja, amados, o batismo que prevalece não é o de João, ainda que os discípulos de Jesus tivessem continuado batizando. Ainda que o próprio apóstolo Paulo batizou nas águas, ele falou isso. Só que Paulo disse assim, olha, eu batizei fulano, batizei cicrano, não me lembro se batizei algum outro, porque Jesus não me enviou para batizar, ele me enviou para pregar o evangelho. Muitos dizem assim, essa fala de Paulo quer dizer que ele não tinha tempo. Bom, isso é uma inferência de quem fala isso, porque não vemos em momento algum Paulo falando isso. Olha, gente, eu não batizo mais porque eu não tenho tempo, eu fico viajando. Não, ele poderia mesmo viajando seguir batizando. É ou não é verdade? Raciocina. As viagens impediriam Paulo de batizar? Não. Ele poderia viajar para uma cidade, pregar o evangelho e batizar as pessoas. Viajar para outra cidade, pregar o evangelho, batizar as pessoas. No entanto, ele disse que não. Não, Deus não me enviou para isso. Por quê? Porque Paulo teve a revelação do verdadeiro batismo, gente. Da verdadeira vida nova. Então, vamos lá. Novidade de vida, como há em algumas versões, ou vida nova, como está aqui na nova versão internacional. Veja, esse conceito não tem a ver com aceitar Jesus, pertencer a uma denominação religiosa, se batizar nas águas, e aí sim você ressurgir, depois de se batizar nas águas, você ressurgir como uma pessoa nova, uma vida nova, uma nova criatura. Não. Veja, a Bíblia não apresenta isso. Repito, esta é mais uma das inúmeras distorções que o sistema mundano religioso apresenta. Tá? Veja, gente, vamos lá. A genuína vida nova, a novidade de vida, vem de duas fontes. Primeiro, do verdadeiro batismo, que não é o de João, obviamente nas águas. Tá? Já vamos chegar lá. Então, o primeiro passo foi, olha o tempo verbal que eu estou utilizando, hein?
foi o verdadeiro batismo? Foi o primeiro passo para a vida nova, para que ela pudesse ser vivida de fato pelos filhos de Deus. Então, o primeiro passo foi o verdadeiro batismo. E o segundo passo é a revelação da palavra da graça. Então, o verdadeiro batismo já ocorrido, já sacramentado, ele abriu a oportunidade para que todos os filhos de Deus pudessem viver a vida nova. No caso, o verdadeiro batismo, de fato, tornou a vida de todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, para sempre, já uma vida nova. E você vai entender por que eu estou falando isso. Então, por exemplo, nós, quando nascemos nesse mundo, eu nasci, você nasceu, já nascemos com a obra consumada, né? Jesus consumou a obra na cruz, depois ele trouxe o seu reino no ano 70. Então nós já nascemos em um período onde tudo já foi consumado. Vivemos no período do pacto eterno, graça eterna, onde todas as bênçãos já foram entregues. O Senhor já cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir. Então nós já nascemos sim com uma vida nova. Só que nós não vivíamos esta vida nova, por quê? Porque não tínhamos esse entendimento. Então a vida nova já estava em nós, só que nós não usufruímos dela porque o nosso entendimento ainda não havia sido alcançado pela revelação da graça. Então veja, a vida nova todos os eleitos têm, porque todos nós, em nossa geração, já nascemos com a vida nova, com toda a obra consumada. Já nascemos com o verdadeiro batismo realizado. Então, mesmo aqueles irmãos que estão agora no sistema religioso, eles também já têm neles a vida nova. Porém, eles não usufruem dessa vida nova porque eles estão presos no raciocínio religioso, seja ele qual for. O raciocínio religioso, ele é um véu que tapa os olhos, entende? Ele é um impedimento à visão dos filhos de Deus. Então, a pessoa está ali no sistema, ela tem a vida nova, ela já nasceu com a vida nova, só que ela não vive essa vida nova porque a religião a impede disso. Então ela segue ainda com uma vida antiga, entre aspas, ou seja, antiga em relação às práticas religiosas. Porque na visão do sistema, a vida nova é isso, né? Então a pessoa, antes de aceitar Jesus, entre aspas, né, ela tinha uma vida diferente, porque ela não ia à chamada igreja, ela não fazia campanha, ela não seguia doutrina nenhuma, né? Então ela não andava nos mandamentos ali do sistema, então ela tinha uma vida normal no mundo. Aí ela aceitou Jesus, a vida dela mudou, né? Porque se antes, por exemplo, ela se encontrava com os amigos nos domingos pela manhã, um exemplo, né? Ela se encontrava com os amigos para jogar futebol, por exemplo. Aí ele aceitou Jesus, se batizou, ele entrou para uma chamada igreja, ele deixou então esse convívio com os amigos. Muitas vezes isso acontece, né? Então o camarada deixou aquele convívio, não, agora eu tenho uma nova vida, eu vou para a igreja, eu não vou mais jogar futebol. Então eles dizem que isso é a vida nova. Não, antes fulano estava no mundo, vivia lá jogando futebol com os amigos e naquela coisa toda, não ia para a igreja, não seguia nenhum mandamento. Agora não, ele se batizou, agora ele está vivendo aqui dentro da igreja. Vocês entendem? Essa é a visão de uma vida nova. Mas não é isso, a verdadeira vida nova não tem a ver com isso. Você não ser religioso e depois passar a ser. Não é isso que é a vida nova bíblica, verdadeira, que estamos apresentando aqui hoje em nosso estudo, entende? Então, as pessoas não usufruem, apesar de já terem a vida nova, mas elas não sabem disso, então elas seguem tendo uma vida velha. Ou seja, cumprindo mandamentos da velha aliança, antigo pacto. Porque, gente, é aquilo que nós costumamos falar muito aqui. As igrejas do sistema religioso, por mais que elas digam que estão na graça, e quase todas hoje, a maioria diz que está na graça, grandiosa maioria, né? Se você perguntar para qualquer líder, ele vai dizer que está em graça. Não, claro que aqui é graça, estamos no novo pacto, etc. Eles afirmam isso, mas na prática não. Eles dizem estar na graça, mas é da boca para fora. Porque, na verdade, eles estão envolvidos com as obras do sistema antigo. Então, é sim uma vida antiga, porque o antigo pacto ele influencia as doutrinas do sistema hoje. Então, ainda que eles não vivam 100% os mandamentos da lei do antigo pacto, mas eles vivem um ou outro mandamento, 2, 3, 4, né? E a palavra, na verdade, diz o quê? Que se você cumpre um mandamento da lei, um só, você é obrigado a guardar todos os mandamentos, que eram 613 mandamentos. Então, se você vive em um, você tem que cumprir todos. Vocês estão entendendo o problema?
Então, apesar deles dizerem que estão na graça, eles não estão, ou seja, estão cronologicamente, né? Deixa eu ressaltar isso aqui. Todos os filhos de Deus, estando ou não na religião, não importa, todos estão no tempo da graça eterna do ponto de vista cronológico, em relação ao tempo. Eles estão no tempo da graça. Mas quando eu digo que não estão, é na mente. Porque no entendimento deles, eles ainda têm que pagar o preço, cumprir o mandamento, e guarda o sábado, e é fiel dizimista, e usa roupa específica, e sei lá, tantas coisas, né? Eles vivem pagando preço e faz jejum, e etc, etc. Então eles vivem envolvidos com conceitos antigos. Então não é vida nova. Então eles têm a vida nova à disposição, porque o Senhor já conquistou. Já houve o verdadeiro batismo e todos nós, filhos de Deus, fomos batizados nesse verdadeiro batismo lá no Calvário. Inclusive os irmãos que estão na religião. Mas como eles não sabem disso, vivem presos em coisas velhas. Então, gente, a verdadeira novidade de vida, ela começou lá com o batismo verdadeiro. E ela se manifesta, a possibilidade de usufruirmos dela, de vivermos essa vida não mais religiosa, mas de fato uma vida guiada pelo Espírito, somente com a revelação da graça. Então é necessário esses dois passos, né? Então vamos lá, você pode estar se perguntando, né, irmão Cristiano, eu estou novo na graça, estou chegando agora, como é que eu faço para entender o que é o verdadeiro batismo, então? Vamos lá, abençoados. O verdadeiro batismo, único e genuíno, foi a morte do velho homem. Jesus de Nazaré morreu no Calvário. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou, olha o verbo, olha o tempo verbal, tirou o pecado do mundo. Não foi o que João disse, João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, ele tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Ou seja, tirou a condenação, tá? Dos filhos de Deus. Olha só, estou sendo bem específico. Porque alguém pensa assim, como assim tirou o pecado, irmão Cristiano? A gente vê as pessoas cometendo pecados aí todos os dias. Gente, tirar o pecado tem um sentido de tirar o poder condenatório do pecado. As obras más tinham poder de condenar, mesmo porque a lei trazia essa condenação, né? A lei dizia, é pecado. Então a pessoa transgredia aquele mandamento da lei e aquele pecado então era imputado para a condenação. Veja, isso acabou para os filhos de Deus. O Senhor Jesus disse o quê? Que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Né? Não foi o que Jesus falou? Então, ele não veio salvar todos os homens 100%. Não existe isso na palavra. Mas uma coisa que o sistema religioso ensina que não tem na Bíblia. O Senhor veio salvar 100% dos homens no sentido individual. Basta o homem aceitá-lo, querer segui-lo, cumprir mandamentos. Perceberam? Aí a pessoa tem a vida eterna e tal. É liberta dos pecados. Não. Não existe isso aí na palavra. Ninguém aceita Jesus, ninguém decide e a partir daquele momento... Não. O Senhor veio, morreu pelo seu povo, aqueles que ele elegeu, predestinou, o seu povo. E veja, seu povo não são ou não eram apenas aqueles judeus naquela época. Também esse raciocínio errado, né? Ele veio salvar o seu povo, então ele veio salvar somente aqueles judeus. Não. Porque essa visão de seu povo é espiritual. Gente, o evangelho da graça, revelado ao apóstolo Paulo, revelou isso. De fato, esse era o raciocínio na época. O povo de Deus eram apenas aqueles judeus. Então havia esse pensamento. Só que, na verdade, o evangelho revelou que os não-judeus, não-israelitas, também tinham parte com Deus. Também haviam sido eleitos por Deus. Então, o seu povo, o povo de Deus, não eram apenas aqueles judeus. São todos. Então veja, Jesus veio de fato salvar 100% da humanidade? Sim, mas no sentido étnico. Ou seja, todas as etnias. Ele veio salvar todas as etnias, não só os judeus, não só os israelitas. Perceberam? Então, quando diz que o Senhor morreu por todos, é um sentido de todos os eleitos que estão em todas as etnias. Esse é o sentido de todos. Então, o verdadeiro batismo batizou a todos ali. No Calvário todos morreram. E o pecado então foi aniquilado, o poder condenador do pecado. O pecado, ou seja, obras más, obras da carne, não tem o poder de tirar a vida eterna do eleito de Deus, dos filhos de Deus.
Quando a pessoa comete uma obra má, o máximo que vai acontecer é a pessoa colher consequências do que ela está plantando nessa vida. Não na eternidade, nessa vida. Então, o cuidado que temos para não darmos ouvidos à nossa carne, os desejos da carne, é para que nós não venhamos a colher consequências, não venhamos ser escândalo para o evangelho, etc, etc. Então, claro que é um cuidado, mas não significa que temos medo de perder a salvação, medo do pecado, somos pecadores. Não, nada disso. Por quê? Porque o verdadeiro batismo acabou com essa condição de pecadores. Entende? O verdadeiro batismo foi a morte do velho homem. Jesus morreu na cruz para aniquilar o pecado e o velho homem, a carne de todos os filhos de Deus de todos os tempos, morreu lá também. Então hoje nós temos a imagem do que é terreno, a carne, temos. O velho homem está aqui? Sim, ele está vivo biologicamente, mas ele já foi aniquilado no que se refere a ser um agente de condenação. A carne não é mais, ela não tem mais esse poder de ser um agente condenatório. Por isso que Paulo disse, aí você liga uma coisa na outra. Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Não é que não existam obras más, elas existem, mas elas não trazem mais condenação. Perceberam? Entendem? Notaram como o raciocínio vai se entrelaçando, né? Então não há condenação. Por quê? O verdadeiro batismo acabou com o poder da carne. O velho homem morreu ali no que se refere a condenar. Então veja só o apóstolo Paulo falando do verdadeiro batismo. Vamos ler o contexto, né? Nós lemos ali Romanos 6,4 no início. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 7. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só Paulo falando de pecado. Irmão Cristiano, o que é pecado aqui então, se na cruz ele foi aniquilado? Pecado é o desejo da carne. Veja, existe o conceito de pecado como transgressão da lei. Ou seja, enquanto a lei estava em vigor, quando alguém descumpria alguma coisa da lei, quando alguém tinha alguma prática contrária ao que a lei indicava, então a pessoa pecava em relação à lei. Só que, na verdade, Paulo revela que antes da lei o pecado já estava no mundo. Então, o pecado ele tinha vínculo com a lei enquanto a lei estava em vigor. Só que antes da lei, Paulo disse, o pecado já estava no mundo. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que denota desobediência a Deus. Por exemplo, na época de Adão, o primeiro homem, não havia lei. Mas Adão pecou. Como assim ele pecou se não havia lei? Ora, ele pecou porque ele desobedeceu o Criador. Vocês podem notar, por exemplo, na época de Sodoma e Gomorra, havia lei ali? Não havia. No entanto, Deus trouxe um juízo sobre Sodoma e Gomorra, mesmo não havendo lei. Perceberam? Então, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Já havia consequências. E depois também, o pecado está no sentido de que as obras mais existem. Porque a palavra pecado, gente, ela significa errar o caminho, literalmente, né? Errar o caminho, errar o alvo. Qual é o nosso alvo como filhos de Deus? É seguirmos as diretrizes de Deus. Sermos guiados pelo Espírito e andarmos de acordo com a revelação do Espírito, não é? Essa é a direção de Deus em nossas vidas. Então, quando você deixa de dar ouvidos para o Espírito e dá ouvidos para a carne, você está pecando. Não em relação à lei. Não pecando para ser condenado. Não transgredindo lei, porque a lei acabou. O fim da lei foi Cristo. Ponto. Mas pecando em relação ao caminho que você tem que seguir. É disso que Paulo está falando aqui. Olha, gente, a lei acabou, a condenação acabou, e por causa disso a gente vai continuar errando, vivendo como antes. É isso que Paulo está falando. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, olha só o que ele está falando. Como podemos continuar vivendo nele? Olha o que ele disse. Nós morremos para o pecado. O pecado não pode nos dominar, não pode nos condenar. Nenhuma condenação há. Tanto que ele fala no contexto, né? Em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há. Então ele está afirmando, não há condenação, já morremos para o pecado. Agora, nem por isso vamos deixar nossa carne nos levar para onde ela quer. É o que Paulo está falando aqui. 3. Olha só o 3. Ou vocês não sabem que todos nós,
Olha aí, todos nós filhos de Deus. Veja, ele está escrevendo para os romanos. Ah, irmão Cristiano, todos nós eram apenas os romanos? Poderia ser sim. Não seria errado, né? Porque Paulo estava se referindo ali aos romanos. Mas, na verdade, todos nós são todos os filhos de Deus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, todos os filhos, né? Não foram apenas os romanos que foram batizados em Cristo. Entenderam por que Paulo fala de todos os filhos? Ou vocês não sabem que todos nós, filhos de Deus, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Opa! Percebeu? Mas o sistema religioso diz que o batismo ainda é o de João na água. Mas Paulo revelou que o verdadeiro batismo foi na morte. Meu irmão, minha irmã, olha só. Eu não estou inventando nada. De repente alguém está assistindo de primeira vez aí, está impactado, né? Poxa, esse cara é um herege, está dizendo que o batismo de João não é válido. Ué, você prefere o de João ou o de Jesus? As pessoas seguem no de João ignorando o de Jesus. Olha só, vamos nos lembrar do que Paulo disse nos versículos anteriores. Vocês morreram para o pecado. Então vocês não devem andar nas vontades da carne, porque já morreram para o pecado. O pecado não pode condenar, não pode matar vocês eternamente. Vocês estão livres disso, de condenação. Nem por isso você vai dizer sim para as vontades da sua carne. Entendam que vocês estão mortos para ela. Mortos no sentido da condenação e mortos no sentido de não serem dominados por ela. Por que vocês estão mortos? Porque vocês foram batizados na morte. Perceberam a ligação dos versículos, do raciocínio? Vocês não sabem, romanos, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí vem o sistema religioso e isola o versículo 4 e diz que o batismo é de João. Só que Paulo está falando do batismo da morte, verdadeiro. 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aí o sistema diz batismo batista, batismo na Assembleia, batismo na Católica, nas águas. É isso que Paulo está falando no contexto? Pelo amor de Deus, gente. Não podemos ignorar o contexto dos textos. Quando Paulo fala fomos sepultados na morte por meio do batismo, ele está falando do verdadeiro. Você acabou de ler no versículo 3. Batizados na morte de Cristo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando Paulo fala de vida nova, ele está falando da vida a partir da morte de Jesus. Entenderam? Não é a partir de aceitar Jesus na igreja X, se batizar no batismo XYZ e seguir mandamentos, seguir ordenanças, tomar santa ceia, isso e aquilo, frequentar o templo. Esta não é a vida nova. A vida nova, a novidade de vida, em outras versões, é a vida que Jesus proporcionou para todos os filhos de Deus a partir da cruz, onde o velho homem morreu juntamente com Jesus. Então a vida nova passou a poder ser vivida. Perceberam o ponto de Paulo aqui? Então esqueça esse negócio de batismo de João. Quando Paulo fala de batismo, fala do verdadeiro. Então nós, filhos de Deus, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Que batismo? A morte do velho homem. O nosso velho homem morreu lá. Esse foi o batismo, perceberam? Então agora podemos viver uma vida nova. Nova em relação a quê? Em relação ao antigo pacto, em relação ao pecado, em relação à condenação. Vocês estão entendendo? Em relação a mandamentos da lei, em relação à religiosidade. Pegou, né? 5. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Jesus morreu, todos os filhos morreram lá. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, que já aconteceu, tá? Olha, vou deixar na descrição do vídeo tanto a nossa playlist sobre batismo, quanto a playlist sobre escatologia consumada. Para você entender, tudo já foi consumado, tá? O que Paulo fala no futuro, seremos também, já foi. Ele fala seremos em relação àqueles irmãos naquela época, tá? Muito bem.
Não vou entrar nisso, que o tema hoje, amados, não é sobre escatologia, né? E é um assunto extenso, mas quem quiser se aprofundar, o link está na descrição e no YouTube pela gravação. 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Olha aí, ó. Velho homem é a natureza humana, a natureza adâmica. Apesar de a nossa natureza adâmica estar viva agora biologicamente, ela já morreu. Entenderam, abençoados? Mas ela morreu não biologicamente, ela morreu no sentido de ser um agente condenatório. Porque a carne, junto com a lei, eram a força do pecado. O apóstolo Paulo deixa isso claro, né? A lei foi a força do pecado. Porque a lei imputava o pecado. Então, eu costumo dizer e brincar, né, entre aspas, que a carne e a lei trabalhavam juntos. Entre aspas, tá? É só uma força de expressão isso. Trabalhavam juntos no sentido de condenar. Então o Senhor cumpriu a lei e aniquilou o velho homem. Então a condenação acabou. Então obras más não trazem condenação. Não obstante, é o que Paulo está falando aqui desde o início, não devemos deixar a carne nos levar para onde ela quer. Esse é o ponto de Paulo aqui. Gente, olha só. Vocês não vivem mais em condenação. Vocês estão livres, já morreram para o pecado. No entanto, não deem lugar às vontades da carne. Ela já morreu para condenar vocês, mas ela ainda influencia. Ela tem desejos maus. Esse é o ponto de Paulo aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, então acabou. Para que, olha só, o corpo do pecado seja destruído. Então, o que aconteceu no Calvário? Quando Jesus morreu, o velho homem de todos os filhos dele morreu lá, foi destruído. Neste sentido que eu acabei de falar. Como um agente de condenação. Foi destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se todos os filhos morreram lá, todos foram justificados do pecado. Acabou o pecado, gente. Acabou esse conceito de pecado como condenação. Um pecado que vai te levar a um juízo final no futuro. Veja, o juízo final, inclusive, já aconteceu. Já acabou. Em nossa playlist de escatologia consumada, tem um estudo específico sobre o juízo final. Então não tem juízo final para acontecer no futuro. Você não tem que esperar, vou aguardar aqui para ver se eu estou em pecado, para ver se Deus vai me condenar ou não. Não existe isso. Todos os filhos de Deus já estão livres. Mas veja, esse não é um chamado às obras más, como muitos pensam. Se estamos livres, então vou fazer o que eu quiser. A minha carne agora pode fazer o que ela quiser. Não, abençoado. Não é isso. A direção do Espírito não é essa. O Espírito está ensinando que estamos livres de condenação. Já morremos para o pecado. Não existe pecado em nossas vidas nos condenando. Mas obras mais existem. Vocês estão entendendo? Obras mais existem. Mas o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: eu vou lutar contra as obras da carne, tendo consciência que eu já morri para o pecado. Entende? E que, na verdade, esse entendimento de que eu morri para o pecado é uma força a mais para eu lutar contra as obras da carne. Vocês entenderam qual é o verdadeiro batismo? O verdadeiro batismo foi a morte do velho homem. Então esqueça esse negócio. Aceitei Jesus na igreja X, me batizei, agora eu tenho uma vida nova. Não. A vida nova para todos os filhos começou a partir da cruz. Entende? Vamos detalhar agora o verdadeiro batismo, as consequências. Vamos verificar algumas consequências do verdadeiro batismo? A primeira, como nós vimos, foi a destituição do velho homem. O velho homem foi destruído como um agente condenatório, não tem mais o poder de condenar. Porque tanto o velho homem foi aniquilado, destruído no Calvário, quanto a lei foi cumprida. Então não há mais uma lei imputando pecados. Perceberam? E o velho homem morreu, ele não pode condenar. Vamos ler mais uma vez Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Só para ressaltar. Então morreu na cruz, foi aniquilado, destruído. Então o verdadeiro batismo consiste na morte do velho homem. Então essa foi a primeira consequência. O velho homem foi destituído, aniquilado. Segunda consequência, houve a libertação total e eterna do pecado. Como eu falei agora há pouco, né? Se a lei caiu por terra, foi cumprida totalmente por Jesus, e o pecado então foi aniquilado, o velho homem foi destruído, então não há mais condenação, não há mais pecado. O pecado de Adão foi aniquilado e houve também o perdão de todos os pecados cometidos, para sempre. E isso é graça, para sempre. Então, quando você nasceu, quando eu nasci, já nascemos nesse mundo com a obra consumada,
já nascemos sob o manto do perdão eterno. Então, a obra má, ela não pode te condenar, porque você está sob o manto do perdão. A lei acabou, a lei não imputa mais pecados, então acabou isso aí. Agora, aquilo que eu disse, né? Se você ficar deixando a sua carne à vontade, ela vai trazer más consequências para a sua vida. E eu, particularmente, creio que um filho de Deus verdadeiro, um filho, uma filha, não vai viver deliberadamente na obra da carne. É o meu entendimento. Claro que a carne pode nos levar, a gente pode escorregar, como a gente costuma dizer, usar esse termo, né? Então pode escorregar, pode tropeçar e ficar distraído com isso aí, a carne aprontar com você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você deliberadamente querer viver no mal. Eu, particularmente, não creio que um filho de Deus tenha esse desejo de viver no mal. O filho de Deus, a filha, pode errar, eventualmente, infelizmente. Mas desejar o mal, eu já acho que não faz parte da nossa natureza. Tá? Então, veja, houve a libertação total do pecado. Hebreus 9, do 26 ao 28. Vamos ler. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Se assim fosse, gente, como na lei, tá? Porque o contexto aqui está falando da lei, como era na lei essa coisa do pecado, dos sacrifícios, né? Então o texto diz, se fosse assim, se fosse como era na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Porque o pecado veio desde o começo do mundo, entenderam? Mas agora ele apareceu quantas vezes? Vamos lá, quantas vezes? Uma vez por todas. Perceberam? Uma vez por todas. Jesus morreu uma vez para sempre. Acabou. Perceberam? No fim dos tempos, que eles estavam vivendo lá o fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Aniquilar vem do grego atetesis, significa tornar obsoleto, tornar ultrapassado, sem efeito. Então, o pecado perdeu o seu efeito de condenação. Ele foi aniquilado, porque o velho homem foi aniquilado. Perceberam? Para aniquilar o pecado. Então está escrito, gente. Vocês veem as pessoas hoje confessando pecado para o padre, confessando para Deus, confessando para o pastor. Porque eu estou em pecado. Se Jesus voltar, porque eles ficam esperando, né, Jesus voltar no futuro, né? Se Jesus voltar, eu posso ficar, meu Deus, estou em pecado. E a palavra diz, ele aniquilou o pecado de uma vez por todas, mediante o sacrifício de si mesmo. 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma só vez, né? E depois disso enfrentar o juízo, que já passou. Repito, o juízo final já aconteceu. Como eles estavam antes, né? Então esse texto cabe porque eles estavam antes. Mas ele se refere àqueles irmãos, não a nós. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, o que contraria totalmente a visão espírita, né? Que o homem morre e reencarna, morre e reencarna, morre e reencarna. Não tem isso. Um só versículo coloca esse raciocínio todo por terra, né? Então, como está destinado ao homem morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Ou seja, Jesus não vai reencarnar e voltar a morrer, por exemplo. Não haverá uma outra morte. Foi de uma única vez. Foi para sempre. Para tirar os pecados de muitos, não de todos. Perceberam? De muitos, porque são muitos filhos. E aparecerá a segunda vez, já apareceu, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Eles estavam esperando ainda a salvação se manifestar, né? A vinda do reino de Deus, que foi no ano 70. Tá? Então tudo já foi consumado. Vocês perceberam? Jesus veio de uma vez por todas, morreu uma vez para sempre. Ele viria uma segunda vez como veio, mas para trazer juízo contra Jerusalém. Ele viria para trazer o seu reino, não para reencarnar e morrer de novo. Perceberam, né? Então o pecado foi aniquilado e todas as transgressões consequentes daquele pecado. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, Paulo está falando de antes da cruz. Antes da cruz, eles estavam mortos em pecados. Porque o pecado foi aniquilado na cruz. Então, evidentemente, Paulo está falando de antes da cruz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Foi uma vivificação espiritual a princípio.
Foi a primeira ressurreição espiritual. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então eles lá estavam submetidos ao pecado de Adão e também às transgressões deles próprios. Então o Senhor aniquilou não só o pecado de Adão, mas todos os pecados decorrentes do pecado de Adão. 14. E cancelou a escrita de dívida. Então acabou a dívida, não tem dívida mais. Mas, irmão Cristiano, e as obras da carne más que nós praticamos? Elas não geram novas dívidas? É evidente que não, porque Jesus morreu uma vez por todas. Você não acabou de ler comigo em Hebreus? Então não há dívida espiritual de pecado algum. Mais uma vez, gente, obras más existem? Sim. Podem ser chamadas de pecado? Sim, porque são erros de alvo, né? São erros de caminho, como eu expliquei agora há pouco. Mas elas não podem mais condenar porque o pecado foi aniquilado. Então, as obras más podem trazer consequências negativas para a nossa vida, sofrimentos, coisas que não vêm de Deus. Você quer para a sua vida algo que não vem de Deus, que não é bom? Então tem que haver essa vigilância, é o que Paulo estava falando em Romanos 6. Só que a dívida foi cancelada, por isso que não há mais condenação. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Está vendo? A lei, ordenanças era a lei, né? Era contrária. Olha o que Paulo fala sobre isso, sobre a lei. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Acabou. Removeu. Ponto final. Consequências do verdadeiro batismo. Outra consequência, a purificação da consciência do povo de Deus. Por quê? Porque a lei e o pecado traziam má consciência. Perceberam? Consciência de condenação, de pecado. Então, quando o velho homem morreu e o pecado foi aniquilado, consequentemente as consciências do povo de Deus foram limpas, libertas da consciência de pecado. Hebreus 10, 14 ao 22. Porque por meio de um único sacrifício, mais uma vez esse conceito, né? Uma vez por todas, um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, aqueles que estavam recebendo o Evangelho já haviam sido aperfeiçoados para sempre porque eram eleitos de Deus. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, 16, esta é a aliança que farei com eles, ou seja, com a Jerusalém celestial. Ah, irmão Cristiano, mas essa passagem aqui é de Jeremias, né? Jeremias se referia ao Israel terreno, ao reino de Judá. Sim, gente, no momento da profecia houve essa referência. Só que, mais uma vez, o Evangelho revelou que o povo de Deus não eram apenas os israelitas daquela época. O Evangelho revelou que o povo de Deus pertenciam a todas as etnias. Então, o Senhor fez uma aliança com o seu verdadeiro Israel espiritual, tá? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Perceberam? O Senhor escreveu a direção do Espírito em nosso coração. Você não é guiado mais por letra da lei, por mandamentos. Acabou isso aí. Nós somos guiados pelo Espírito. Por isso que ele disse, eu vou escrever a minha lei, a lei do Espírito da vida, como Paulo disse, né, no coração de vocês. 17 e 18. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então veja, aqueles pecados cometidos antes da cruz estavam todos imputados pela lei. Aí o Senhor Jesus aniquilou o pecado, como nós acabamos de ler. E esses pecados caíram no esquecimento. Tá? Como não há mais dívida, então não há mais pecado imputado em ninguém. Então os pecados foram esquecidos para sempre. E não houve mais lembrança de pecado algum. A condenação acabou. Isso para sempre. Como eu falei, nós estamos submetidos ao manto do perdão eterno. Então não há mais condenação, não há mais pecado nesse sentido. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Acabou. Diferentemente do que o sistema religioso ensina, tá? 19 e 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu.
isto é, do seu corpo, tá vendo? O corpo de Jesus morreu, o véu se rasgou, o velho homem dos filhos de Deus morreu no Calvário e acabou. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Olha só que chamado lindo, né? Tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então havia a má consciência de pecado porque a lei vivia imputando pecados. Só que a má consciência de pecado acabou. Nós não temos que ter má consciência de pecado. Essa é a vida nova, gente. Isso é novidade de vida. Só que só usufrui aquele que conheceu a palavra da graça. Foi o que eu disse no início. A vida nova foi estabelecida a partir da cruz. Mas só vai usufruir disso quem conhece o evangelho verdadeiro. Evangelho da graça. Palavra predestinada de sabedoria. As pessoas no sistema religioso hoje, elas vivem com as consciências pesadas de pecados. Sou pecador, vou perder a salvação, se Jesus voltar vou ficar, etc, etc. Porque a religião impõe essas más consciências de pecado. Só que as consciências foram purificadas do pecado. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que coisa linda. Água pura é o evangelho. Água pura é a palavra. Por isso que Paulo fala, né? Que a palavra é a água. Essa referência, então, a ter o corpo lavado com água pura é uma referência do que se fazia na lei, tá? Na lei havia os batismos, abluções, né? Antes do batismo de João, já haviam as abluções, que eram as lavagens por meio da água. Entende? A religião judaica também usava desse expediente. Então é uma referência aqui, só que claro que não está falando literalmente. O corpo lavado com água limpa é lavado com o verdadeiro batismo. Na cruz, o sangue de Jesus derramado. Isso é água limpa, além da palavra, que é a água que purifica a nossa mente. Vocês estão entendendo? Agora vamos voltar ao primeiro versículo rapidamente, Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha só. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus é outro. Jesus é outro. Tanto que em Romanos 7,4, Paulo fala, né? O Senhor ressuscitou e nós temos que pertencer a outro. Não é o que Paulo fala? Outro, ou seja, outra manifestação. Não temos que olhar mais Jesus segundo a carne. Jesus é outro. Romanos 7,4. Vamos ler. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro. Perceberam? Então não é mais o Nazareno, é outro, ressuscitado. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Uma vez que Jesus é outro, vocês também são outros. Vocês não são mais aqueles que viviam debaixo da lei, debaixo do pecado antes da cruz. Vocês agora são outros. Ele ressuscitou, vocês também ressuscitaram. No caso, a primeira ressurreição, né? Espiritual. Então o Senhor vivificou vocês. Perceberam? Então vocês são outros. Vocês não pertencem mais à velha criação. Vocês são novas criaturas. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo ali? Vocês são seres espirituais, porque Jesus hoje ressuscitou espiritualmente. É isso que ele está falando ali. Então, antes da cruz, gente, olha só, o povo de Deus era guiado apenas pela natureza humana. Não havia direção espiritual antes da cruz. Então, era uma vida velha. Está entendendo o que é vida nova? É a vida estabelecida por Cristo a partir da cruz. A vida nova é a vida com o velho homem morto, aniquilado, sem condenação, sem pecado. Essa é a verdadeira novidade de vida. Não é ser religioso. Então veja, os irmãos antes da cruz, a igreja primitiva, viveu também em período antes da cruz. E eles estavam então sendo guiados apenas pela carne. Efésios 2:3. Anteriormente, ou seja, antes da cruz, obviamente, todos nós também vivíamos entre eles, entre os filhos da desobediência, filhos da perdição, satisfazendo as vontades da nossa carne. Olha só, seguindo os seus desejos e pensamentos. Não havia pensamento espiritual, não havia desejo pelas coisas espirituais. Perceberam? Era só a direção da carne, porque o espírito estava inoperante. Estava morto nesse sentido, né?
O Espírito não operava, o Espírito não atuava, mesmo porque o Espírito Santo não habitava em ninguém. Então o que havia é a direção da carne. É o que Paulo está dizendo. Antes, debaixo da lei, na época do pecado, antes de Jesus morrer na cruz, nós vivíamos assim, seguindo somente os desejos e pensamentos da carne. Como os outros, como os da perdição, éramos por natureza merecedores da ira. Que coisa, né? Então é uma condição diante da cruz. A verdadeira vida nova foi a partir da cruz. A partir da cruz, a vida nova pôde ser vivida, porque o velho homem foi aniquilado. O povo de Deus passou a ter o Espírito Santo, o povo passou a ser espiritual. Entende? Então o povo passou a ter armas para lutar contra a carne. Essas armas não existiam antes, gente. Os filhos de Deus não tinham poder para lutar contra a carne. Eles só viviam sendo guiados por ela. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele matou o velho homem, então ele deu forças para os filhos de Deus lutarem contra a carne. Porque Jesus vivificou os filhos de Deus, trouxe vida espiritual e trouxe seu espírito para habitar nos filhos de Deus. Entende? Então ele morreu, o velho homem morreu e ressuscitou o povo de Deus primeiro espiritualmente. Então o povo de Deus passou a ter dentro de si o seu espírito e a direção do espírito. Esta foi a verdadeira vida nova. E nós já nascemos nessa condição. Só que nós ainda vivíamos com uma vida velha, nós que estamos em graça hoje, a maioria de nós veio do sistema religioso, né? Então nós vivíamos uma vida velha. Tremendo isso, né? Ou seja, nós achávamos que tínhamos uma vida nova porque tínhamos aceitado Jesus, tínhamos nos batizado nas águas, né? Ah, tenho agora uma vida nova, eu me batizei, aceitei Jesus. Na verdade, era uma vida velha, porque era uma vida baseada em religião, mandamentos, obras da lei disfarçadas de obras da graça, e por aí vai. Então, a vida nova já existia? Sim, porque ela já existia desde a cruz. Então nós já nascemos com uma vida nova, já nascemos espirituais, já nascemos com o velho homem aniquilado. Só que para você viver a vida nova, como eu disse, são 2 passos, né? O primeiro passo foi a morte de Jesus, ele aniquilou o velho homem. O segundo passo é a revelação da graça. É o entendimento da graça que ilumina os nossos olhos, de modo que nós possamos enxergar em nós a vida nova, a vida espiritual. Não sermos mais guiados por mandamentos, por obras da lei, sermos guiados pelo passado. Isso é no meio da religião. Quando a graça é revelada, aí sim, meu irmão, você passa a viver uma vida realmente nova. Porque você entende que o seu velho homem morreu na cruz, você já nasceu com o velho homem morto neste sentido, e a graça te sendo revelada, ela faz você entender que você tem que renunciar às obras más. Perceberam? Então, vida nova não é você ser batizado em águas e passar a ser religioso. Vida nova é você entender que o Senhor matou o velho homem, a partir da cruz, então, a vida nova foi inaugurada e que você pode vivê-la, as consequências dela, na sua mente, quando você tem a revelação da graça. Vamos ler Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É aquilo que eu falei no início, todos os tipos. Todas as etnias, todas as classes sociais. Tá, gente? Todos os homens é esse sentido, tá? 12. Olha só. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade. Perceberam? Então, veja, você ter uma vida nova, claro, tem a ver com você não se envolver com as obras más do mundo. É claro que tem. Mas isso não é ser religioso, gente. É através da revelação da graça. A graça te ensina a renunciar à impiedade. Não é a religião. A religião, ela traz disciplina religiosa. Mas a religião, não revela o verdadeiro caminho. Quem ensina de fato a renunciar às impiedades é a graça. Você acabou de ler. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas, obras da carne, né? E a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Olha só, é a graça que ensina isso. Perceberam o que é a vida nova? A verdadeira novidade de vida é você entender que o velho homem morreu e você ter o ensinamento da graça em sua vida, te ensinando a renunciar à carne, ao mundo,
e viver de maneira sensata, justa e piedosa. É a graça que ensina isso. 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que eles estavam naquela época ainda aguardando a segunda vinda. A segunda vinda já se consumou e foi no ano 70. 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, olha só, dedicado à prática de boas obras. Perceberam? Então a verdadeira vida nova não é ser religioso, é você praticar boas obras fundamentado na graça. Vocês não acabaram de ler comigo? A graça que salvou todos os homens nos ensina a dizermos não às paixões terrenas, mundanas. É a graça que ensina. E, consequentemente, ela ensina os filhos de Deus a terem boas obras. Essa é a verdadeira novidade de vida. 15. É isso que você, Tito, deve ensinar. Porque Tito, claro, ensinava o evangelho da graça. Tito era discípulo de Paulo. Então é claro que ele ensinava a palavra da graça. Entende? Porque é a graça que ensina a você andar nos caminhos do Espírito. Não é religião. É isso que você deve ensinar, Tito. Exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Perceberam? É a graça que ensina, meu amado irmão, minha amada irmã, a você ter uma vida na direção do Espírito. Você não precisa frequentar templo, ser religioso, pagar preço, ser isso, ser aquilo. Esqueçam isso. O verdadeiro batismo proporcionou a vida nova. Uma vida espiritual, uma vida com o velho homem morto. E as consequências e as benesses dessa nova vida nos são reveladas pelo Evangelho da Graça em nossa mente. Perceberam? Você acabou de ler comigo. É a graça que ensina a dizer não às paixões mundanas e a viver uma vida de boas obras. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa se você é religioso, você nem deve ser, na verdade. Não é esse o chamado para os filhos de Deus. O que importa é ser nova criatura. E todos nós já nascemos novas criaturas. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um estudo sobre isso. Já nascemos novas criaturas. Você já nasceu nova criatura. Por quê? O velho homem morreu na cruz. A velha criatura morreu na cruz. Você leu comigo aqui ao longo do estudo. Então a criatura velha morreu, acabou. Nós já nascemos novas criaturas, com novidade de vida. E a revelação da graça, o verdadeiro e único evangelho, trouxe à tona isso em nossas mentes, para que pudéssemos viver não de maneira religiosa. Entende? Mas de fato vivermos uma vida nova, como novas criaturas que somos. Eu quero encerrar com Gálatas 6, versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. Ou seja, religião, né? Porque ser circuncidado ali fazia parte da religiosidade judaica. E muitas vezes havia essa cobrança. Ué, você crê em Jesus, mas você tem que andar na lei. Muitos pensavam assim na época, né? E o apóstolo Paulo combatia aquilo. Ah, você crê em Jesus, mas mesmo assim tem que cumprir os mandamentos, tem que ser circuncidado. E Paulo fala, gente, de nada vale isso não importa. Seguir religião judaica, ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Glória a Deus, né? Então o que importa é isso, meu irmão, minha irmã. Você não tem que ser religioso coisa nenhuma. Vida nova não é você ter uma vida antes de aceitar Jesus, entre aspas, na igreja e passar a ter uma vida religiosa. Ah, agora você tem uma vida nova, você não é mais do mundo. Não. Vida nova foi o velho homem ter morrido no Calvário. A vida espiritual ressurgir em Cristo a partir da cruz. Isso é vida nova. E nós vivemos então uma vida de boas obras porque a graça nos ensina isso. Não precisamos de religião. O que importa é que nós somos, já nascemos, novas criaturas. Filhos de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Graças a Deus.